Boa noite, meus queridos. Eu me chamo Paulo, eu faço os meus vídeos semanais e estou aqui gravando mais esse para apresentação e gostaria muito que vocês, ao final do vídeo, se gostarem da apresentação, curtam e compartilhem com o máximo de pessoas possíveis. O assunto, meus queridos, que eu escolhi para fazer a explanação hoje é a questão do perdão. O perdão, meus irmãos, é uma palavra que significa, é uma palavra na língua portuguesa que é um substantivo masculino e se caracteriza por ser a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa ou de uma dívida. Ação pela qual uma pessoa fica dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Essa é a explicação encontrada no dicionário. E é enfocando nesta explicação que nós vamos fazer uma explanação sobre o que é o perdão. Existem sentidos figurados também para a mesma palavra, mas é sobre isso que nós vamos focar no estudo e na explanação da noite de hoje. Pois bem, meus irmãos, é fato que todos nós vivemos em sociedade. As pessoas, por uma questão de comodidade e por uma questão também de se sentirem protegidas, preferem viver em sociedade do que viverem isoladas. Isso é um fato. E, seguindo, meus irmãos, uma lei que muitas pessoas pensam que é só uma lei da física, a lei de ação e de reação. A lei de ação e reação diz o seguinte: existe uma ação, emprego uma força, essa mesma força se volta contra mim ao se chocar com alguma coisa. E depois um estado de repouso. É assim na física. No mundo moral também funciona. Essa lei também se aplica. Eu, estando em convivência com pessoas próximas a mim, é natural que eu vá agir. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou falar alguma coisa. Eu vou atuar de alguma forma. E essa minha ação, no meio no qual eu estou inserido, vai provocar uma reação das pessoas que estão próximas a mim. É igual. A grande maioria das pessoas, meus irmãos, estão submetidas sim a essas leis. E fazem, agem e reagem sem perceberem. Então é muito importante que nós conheçamos esses meandros, né? Todas essas coisas que estão em torno dessas leis, para que a gente tome certos cuidados para que a gente não se machuque. Existe na sociedade, meus queridos, as leis civis, e eu, como um estudante da doutrina espírita, não é uma questão nem de acreditar, eu tenho certeza que existem leis divinas e naturais que regem todo o bom funcionamento do universo material e do universo moral, nosso coração, a nossa mente e todas as leis de fora, né? As leis da física, da química, da geologia, que regem o mundo físico. E essas leis são leis de amor.
nós não entendemos ainda direito essas leis, como é que é o funcionamento, o mecanismo sistemático dessas leis. Nós entendemos superficialmente a maioria delas, mas elas existem. E uma certeza que nós temos, os espíritas, eu e os meus amigos que estudamos a doutrina espírita, é que em nós agirmos de forma amorosa, nós não vamos nos machucar e não vamos machucar as pessoas que estão em torno de nós. Agora, ninguém é perfeito. Em algumas situações, nós vamos sim errar. É natural. E, em errando, meus irmãos, a pessoa que foi alvo da minha ação, se essa pessoa for uma pessoa estagnada moralmente, essa pessoa vai reagir me condenando. Agora, se a pessoa que foi alvo da minha ação, se ela é uma pessoa evoluída moralmente, ela vai me perdoar. Agora, é muito importante que a gente entenda essa questão do perdão. Uma ação foi feita que causou um prejuízo para alguém. Perdoar a pessoa não significa perdoar a atitude da pessoa. É diferente. Tanto nas leis civis quanto nas leis divinas e naturais, se nós infringirmos essas leis, nós estaremos em débito com elas. E nas leis civis funciona como? Você transgrediu a lei, ou você vai sofrer uma ação no sentido de te corrigir. Você vai pagar uma multa por ter infringido algumas leis. Em alguns outros aspectos, você vai ser retido em um cárcere. E depois de um certo tempo, soltam você, partindo do princípio que você aprendeu com o teu erro. E assim, sucessivamente. Agora, a aplicação, meus irmãos, do perdão. O perdão, ele se aplica da seguinte forma. Alguém pode errar contra mim. E eu, estando evoluído moralmente, vou entender que a atitude dessa pessoa foi errada. A atitude dessa pessoa é condenável, mas a pessoa não. Sempre nós devemos perdoar a pessoa. É que nem diz ali na Bíblia, né? O pecado é condenável, mas o pecador não. Eu amo o pecador e eu condeno o pecado. É assim que está na Bíblia, né? E é assim também que eu entendo dessa forma também e defendo esse pensamento. A atitude é condenável, porém a pessoa a gente perdoa, não vamos guardar mágoa. Guardar mágoa, depois a gente vai querer se vingar e fica aquela troca de energia negativa que vai machucar você e machucar outra pessoa. A pessoa civilmente vai responder pela falta dela e a pessoa, perante as leis de Deus, também vai responder, vai ressarcir o prejuízo provocado. Então, é assim. Não vamos ficar com raiva, deixa isso para lá, deixa as leis civis cuidarem da pessoa que está em erro e deixa as leis de Deus também cuidarem da pessoa. Nada da gente querer ser justiceiro e querer se envolver com o que é errado. Outra situação onde, na maioria das vezes, a gente não foca. É quando a gente é o causador do prejuízo a outro. A gente sempre, quando fala em perdão, vem na ideia da gente aquela situação onde a gente precisa perdoar alguém. A gente nunca, na maioria das vezes, a gente não se coloca na situação de alguém perdoar a gente. É muito natural, meus irmãos.
nas pessoas movidas por orgulho, as pessoas querem esconder os seus erros, as pessoas acharem que elas estão acima do bem e do mal, e muitas vezes se escondem, sabem até que erraram, mas se escondem e não admitem nunca o erro. Isso é muito natural, porque a maioria das pessoas, eu diria quase todas, né? Existem graus de orgulho dentro das pessoas. E as pessoas não admitirem os seus erros. E isso é muito prejudicial, muito mesmo. É algo que deve ser extirpado de dentro de nós. Nós devemos alimentar interiormente a humildade. A humildade, quando nós colocamos ela dentro dos nossos conhecimentos e praticamos ela em nossas vidas, nós passamos a nos conhecer como pessoas limitadas em vários aspectos. E a gente vigia mais. Porque é muito importante que a gente não esteja em dívida, nem com as leis civis, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? É importante a gente estar bem com as leis civis, aqui encarnados, e a gente estar bem com as leis de Deus também, em consonância com as leis de Deus, para que a gente fique em equilíbrio, tanto de um lado quanto do outro, e viva bem. E assim, focando em nós, a gente vai perceber que existem várias limitações que a gente precisa corrigir. E, consequentemente, nos fortalecendo o que ainda está fraco, a tendência é que a gente erre menos e precise, menos vezes, ser perdoado. Muitas pessoas, não, eu não sou teimoso, eu sou uma pessoa de opinião. Não, eu não sou ciumento, eu só estou cuidando do que é meu. Não, eu não sou uma pessoa que tem muita raiva, não. Eu só sou enérgico quando precisa ser. Para com isso, meus irmãos. Existem sim muitos defeitos, muitas situações que nós precisamos melhorar interiormente, para que não necessitemos do perdão do outro, não errando contra o próximo. Tem uma terceira situação em que muitas pessoas também sofrem muito. É uma questão do seguinte: você errou contra alguém. E essa pessoa, em estando numa situação de evoluída moralmente, ela vai te perdoar. Não vai ter nenhum agravo entre você e ela. Porém, existem muitas pessoas, meus irmãos, que não se perdoam. Sim, não se perdoam. E se autoflagelam. E fazem da vida própria um verdadeiro inferno. Complicado, né? E geralmente, uma pessoa que não consegue perdoar os outros, geralmente é a pessoa que não consegue se perdoar também. Quando a gente desenvolve aquela capacidade de perdoar o outro, normalmente a gente consegue ser compreensivo conosco também. A gente desenvolveu a humildade, a gente vai lá, olha, fulano, me desculpa, foi um momento de fraqueza, foi um momento de invigilância e eu agi de forma a magoar você, me perdoa, por favor. A pessoa humilde, ela reconhece as suas limitações e tenta se reconciliar com os outros. Se você não é assim, é porque você ainda não é humilde, meu irmão. E você está sujeito a sofrer muito na sua vida, não desagravando o que você agravou contra os outros. Pense e mude. E, em não sendo humilde, você também não se perdoa também. Pense, porque a pessoa humilde, ela sabe,
Eu me compreendo como ainda uma pessoa limitada nesse, naquele outro e naquele outro aspecto. Então eu não vou me cobrar muito, porque eu ainda estou muito vulnerável aqui. É evidente, eu vou melhorar, eu vou treinar. É que nem ir numa academia, o músculo está flácido, você precisa levantar o peso várias vezes para machucar o músculo e ele ficar forte. E é assim também na vida, precisa exercitar as boas qualidades para a gente se acostumar com o bem e não ter preguiça. O humilde sabe das suas limitações e trabalha isso. O orgulhoso não. Ele sempre pensa que está acima e erra e sofre. Bom, meus irmãos, são esses três aspectos da questão do perdão que eu queria deixar colocado para vocês. Eu espero que o meu vídeo tenha sido bom para você. Eu espero que eu tenha sido claro nas minhas explicações. E eu espero que Deus esteja com todos nós, agora e sempre. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus.